Meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, dessa vez de uma forma um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, mas que igualmente está valendo a pena, e é com muita honra que eu faço isso mais uma vez. Pastor Juliano me pediu para que a gente trabalhasse novamente com todos vocês o livro de Atos. Só que dessa vez, diferente da vez passada, a gente vai trabalhar apenas em 2 domingos, a não ser que haja uma grande necessidade de concluirmos com o 3º domingo, mas se não, será este domingo agora e o próximo domingo, né, nesse tempo que estamos tendo de escola bíblica. E aí, de uma forma mais enxuta, mais concisa, a gente vai tentar trazer de fato uma lembrança do livro de Atos para todos nós, né? Desde já eu quero me colocar à disposição de todos para que eventuais dúvidas durante a semana, indagações ou até mesmo correções à minha pessoa a respeito do que vai ser falado aqui a partir de agora, possam ser feitas. Me coloco com espírito ensinável sempre, não é? Eu quero dizer dessa falibilidade humana e sobretudo minha, para me colocar sempre à disposição de vocês e para ser até mesmo corrigido se o caso requerer tal atitude de todos vocês. Fiquem bastante à vontade para isso. Bem, indo já de súbito ao nosso tema, livro de Lucas, como eu disse, trazendo aí uma lembrança para nós, vamos trazer inicialmente aqui a respeito do livro, não é? Esse 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei o livro de Lucas porque já me adiantei a falar a respeito do autor do livro, Lucas, não é? Mas antes disso, eu queria dizer que o livro de Atos, todos nós vimos isso, é um livro que vai falar de uma ação direta e permanente do Espírito Santo, não é? Se no Velho Testamento a ação direta, o foco ou o enfoque era em cima da pessoa de Deus como Pai, nessa trindade, se no Novo Testamento, por outro lado, o enfoque é na pessoa do Filho, agora, a partir de Atos dos Apóstolos, nós vemos o enfoque na pessoa do Espírito Santo. A gente sabe, e nós cremos assim, base inconteste do Evangelho é acreditarmos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no decorrer da história, os vários autores da Bíblia foram trazendo enfoques diferentes, de forma que essa Trindade subsiste através dos tempos, e o que se faz são salientar as pessoas da Trindade aqui e ali de forma diferente, não é? O enfoque agora é na pessoa do Espírito Santo, mas obviamente que a Trindade aqui, a partir de Atos, também subsiste, e não significa em hipótese alguma que o Espírito Santo terá primazia, porque a Bíblia diz que são 3 em 1. É um grande incompreensão de nós, seres humanos, entender claramente como pode ser 3 em 1. Mas aí a gente deposita isso na nossa fé, e como pré-requisito que precisamos ter a fé para nos aproximarmos de Deus. A gente precisa acreditar que Ele é Deus e, portanto, que a Trindade subsiste em Deus. Eu estava dizendo que o livro de Atos, então, é essa ação. A partir de Atos, conforme relatado por Lucas, o Espírito Santo toma esse protagonismo na vida da igreja.
mas apontando sempre para Cristo, não é? Jesus Cristo disse que para o Espírito Santo descer sobre os seus discípulos, era necessário que ele primeiramente fosse ao céu. Um outro aspecto que a gente precisa trazer sobre o livro, e aí de ordem mais geral, né, é sobre o nome do livro, né, trazendo também como lembrança o livro Atos dos Apóstolos. A gente sabe, já está isso pacífico no meio acadêmico, no meio dos teólogos, que o livro foi escrito pelo evangelista Lucas, não é? E uma das evidências primeiras é que, assim como no início do livro de Lucas, em que ele endereça o livro à pessoa do excelentíssimo Teófilo, aqui no livro de Atos, da mesma maneira, Lucas faz uma menção direta a uma continuação à primeira carta que ele escreve, ao primeiro livro, de novo endereçando ao excelentíssimo Teófilo. Portanto, essa é uma das primeiras evidências internas de que o livro foi escrito de fato por Lucas. Uma segunda evidência é baseada na linguagem que Lucas usa, nos termos empregados tanto no livro de Atos quanto no livro de Lucas. Termos muitas vezes técnicos, termos muitas vezes que só quem detinha o conhecimento do grego que usava expressões, narrativas, detalhamentos a tal ponto de que para um judeu seria uma tarefa um tanto quanto mais pesada. E por isso mesmo, como a narrativa de Atos se aproxima demais da narrativa de Lucas, é que há essa segunda evidência, e muito importante, de que o livro tenha sido escrito por Lucas. Uma outra questão que a gente traz aqui é a respeito do nome que se deu ao livro de Atos dos Apóstolos. A gente sabe, através de relatos e através dos estudiosos, que o livro de Atos originalmente não tem esse nome, não é? Há quem acredite, entre os teólogos, que inicialmente teria sido escrito por Lucas um compêndio único em 2 tomos, em 2 volumes, mas escritos para que se fosse juntos encaminhados, não é? Mas aí, através da história, como os escritores e como no cânon ficou separado pelo livro de João, e aí, portanto, sem um nome para esse segundo volume, é que teve-se a necessidade de se trazer esse nome, aliás, que foi dado, segundo a tradição, por um teólogo do século II depois de Cristo, chamado Irineu de Lyon, né, um teólogo importante daquela época, e que, como nos seus dias era comum que os livros que retratavam grandes feitos de um povo ou de uma pessoa fosse dado o título de Atos, né, como os Atos de Aníbal, os Atos de Alexandre. Então ele quis fazer coisa semelhante com o livro de Atos dos Apóstolos, para trazer, para de alguma forma enaltecendo, do ponto de vista até mesmo literário, os grandes feitos que continham ali naquele livro. Daí ter, a partir daí, o livro, o nome de Atos dos Apóstolos. Com relação à época em que Atos é escrito, acredita-se, estima-se que, na verdade, Atos foi escrito entre os anos 63 e os anos 70 depois de Cristo, não é? Em grego, que Lucas era grego, não é? Ele escreve para um grego, para Teófilo. Você sabe, Theos do grego, não é? Significa Deus.
e Filós significa amigo, amigo de Deus. Era muito comum nomes naquela época terem fossem nomes duplos, né? Designados a partir de junção de duas palavras, como é o caso aí de Teófilo. Teófilo, portanto, é um grego, Lucas é um grego, e Lucas escreve esse relato em duas partes para o Teófilo. Qual que é o propósito, então? Falando isso, a gente já entra, de certa forma, no propósito do livro de Lucas. O propósito do livro é, num primeiro momento, conforme o relato mesmo de Atos e de Lucas, fazer esses relatos minuciosos, como o próprio autor fala, para esse excelentíssimo Teófilo, que provavelmente fosse uma alta autoridade, talvez até mesmo, sugere alguns teólogos, no seio do Império Romano. A gente sabe que nessa época, nesse contexto histórico, Roma detinha o mundo de então. Tudo basicamente estava dentro do Império Romano, dentro da jurisdição de Roma. Teófilo, portanto, apesar de grego, poderia ter certa ou grande influência dentro do Império Romano, não é? Não se sabe se em Roma mesmo, mas provavelmente em Roma. E aí Lucas tem, até por divina inspiração, essa incumbência de escrever um relato minucioso de quem foi Cristo, o que se sucedeu na vida de Cristo, e mandar isso para Teófilo. Mas, obviamente, no segundo propósito, e óbvio que nos é hoje, que era para alcançar todos os cristãos, não somente Teófilo, mas toda a cristandade. Lucas, então, a gente diz, ele escreve aos gregos, e Lucas tem a intenção, então, de retratar um Jesus Cristo como o homem perfeito, o homem que não se achou mácula. Ele está escrevendo, então, um livro para os gentios, para os gregos, em primeira mão, usa uma linguagem muito conhecida para os gregos, explicando assuntos que para um judeu não havia a menor necessidade, assuntos afeitos à religião judaica, mas que Lucas, por estar escrevendo para gentios, ele aqui e ali necessitava de explicar de forma mais detalhada alguns daqueles contextos no qual se inseria Jesus Cristo e sua história, e suas narrativas. Se em Mateus Jesus é retratado como o rei dos judeus, se em Marcos Jesus vai ser retratado como o servo, daí porque Marcos sobressalta ou coloca de forma saliente os milagres de Jesus, sempre no sentido de demonstrar que Jesus é o servo, que Jesus está sempre fazendo, trabalhando em obras, porque a ideia era a ideia de Marcos, a intenção primeira de Marcos era alcançar os romanos, e os romanos eram afeitos não às palavras, senão às ações, e daí Marcos ter esse viés mais de demonstrar um Jesus como Jesus servo. Se João, por outro lado, já demonstra Jesus como sendo o Filho de Deus, esse é o viés de João, sempre trazendo nessa forma como o Filho de Deus. Nós temos então um Lucas trazendo o Jesus como o homem perfeito. Essa é trazendo como propósito do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra fala que é necessária é que também como propósito demonstrar para os gregos, para os romanos, enfim, naquele contexto que vivia Teófilo, que
a religião que ali nascia, né, a seita do caminho, como era conhecida, era uma religião, era um grupo de pessoas inocentes e que não precisava que Roma, como império, se preocupasse do ponto de vista político com essa religião que nascia, né? E aí por isso ele traz todas essas demonstrações de quem é Jesus, o contexto do que Jesus ensinou, para quem ele ensinou e os acontecimentos na sequência após a morte e ressurreição de Jesus. Esse é um outro propósito do livro de Atos dos Apóstolos. Bem, finalizando essa introdução, sobre o autor ainda, sobre Lucas. Lucas, você sabe, ele não foi um apóstolo, ele foi um evangelista, não é? E a maior parte da narrativa do livro de Atos se prende, talvez a metade da narrativa se prende a uma narrativa tão somente a partir de uma recolha, anotações e depoimentos que Lucas foi colhendo daqueles apóstolos, daqueles discípulos. Por quê? Porque, lembremos, Lucas não esteve entre os 12, Lucas não era um discípulo de Jesus, um discípulo que andou com Jesus. Não. Lucas se converte depois, Lucas conhece o Evangelho depois desses fatos, não muito depois, né? Muito provavelmente, não é? Mas ele se converte depois e, portanto, essa primeira parte enquanto Jesus estava atuando na terra, Lucas não está entre os discípulos. Então ele colhe relatos. E aí a gente vai verificar que ali a partir do capítulo 16 do livro de Lucas, Lucas se inclui na narrativa, não é? Nós viajamos, nós embarcamos, estávamos. Então Lucas se coloca, ele usa ali a primeira pessoa do plural, portanto a gente entende que a partir dali ele, além de ser o narrador, ele tem o ponto de vista de quem participa do processo, participa da evangelização, sobretudo ali com o apóstolo Paulo, como a gente vai ver mais à frente, não é? E é esse Lucas, então, que faz a narrativa no primeiro momento de depoimentos colhidos e depois a narrativa de quem está vivendo de fato. É interessante voltar um pouco na questão do ano em que foi escrito, e a gente chega à conclusão que o livro foi escrito aproximadamente uns 35 anos após os fatos terem ocorrido, ou esses primeiros fatos, né? Sobretudo o início de Atos, né? Ali a ascensão de Cristo, a atuação dos apóstolos, a descida do Espírito Santo, a conversão de Paulo. Esses fatos aconteceram pelo menos 30 anos antes de Lucas narrar, antes de Lucas começar a escrever, né? Então ele teve muito tempo, muitos anos para ir recolhendo anotações, fazendo suas anotações pessoais a partir de muitos relatos daqueles outros discípulos como um todo. Segundo a tradição também, Lucas foi vítima do martírio também, né? A gente sabe que os 12 apóstolos, 11 apóstolos, segundo a tradição, a Bíblia não relata de todos, senão de alguns, mas daqueles 12 apóstolos, somente o apóstolo João não foi martirizado, né? Segundo a tradição, João morreu de causas naturais por volta ali do ano 103 depois de Cristo, provavelmente aos 94 anos, segundo a tradição, de causas naturais. Mas Lucas, à semelhança dos demais apóstolos, e de
de um sem número de discípulos, Lucas foi martirizado. E a tradição conta que Lucas foi enforcado numa oliveira, num pé de oliveira, não é? Quando ele tinha 84 anos de idade, na cidade de Tebas, né? Esse é o Lucas que a gente traz de forma bem breve, trazendo esse cenário, essa introdução aqui, de quem é o Lucas, em que contexto, em que tempo da cronologia se situa o livro de Atos, né? Uma outra questão que a gente coloca é com que visão eu preciso enxergar o livro de Atos. Eu trago algumas anotações aqui. Eu devo enxergar, então, no primeiro momento, o livro de Atos, eu devo enxergar para saber o que Deus fez no passado. O que Deus fez? Nesse aspecto, o livro de Atos é um livro histórico, porque ele retrata algo que ocorre no passado. Mas não para por aí. Eu também preciso ler o livro de Atos com a perspectiva de alguém que quer saber o que Deus, o que Jesus quer fazer na igreja hoje. O que ele quer fazer, o que ele pode fazer pela igreja hoje. Penso que basicamente essas duas visões que a gente precisa ter quando a gente lê o livro de Atos. O que Deus fez no passado com a igreja? O que Deus quer fazer e pode fazer pela igreja hoje? Não é? Como eu estava dizendo, mais do que um livro histórico, o livro de Atos é um livro dinâmico, é um livro vivo, é um livro que conta de um início, mas não conta de um fim, porque a ação do Espírito Santo, nós precisamos lembrar, ela se inicia, como a gente vai verificar, ela se inicia em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, tendo inaugurado, vamos dizer assim, naquele momento, ele não se detém. O livro, então, que começa ali, não tem fim. Talvez por isso mesmo é que o livro, no versículo 28 do capítulo 28, nos deixa um tanto quanto ansiosos para saber o que vai acontecer depois daquela narrativa, não é? De Paulo em Roma e etc. Quem sabe, diz alguns apóstolos, alguns autores, não é para demonstrar que o livro está sendo escrito, não é? O livro está ainda sendo escrito, porque a ação do Espírito Santo continua através dos tempos. Já se passaram aí quase 2000 anos da escrita do livro aqui, quase 2000 anos da vinda do Espírito Santo sobre toda aquela igreja que estava reunida, e ele está sendo escrito. O livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Portanto, ele tem início, mas ele não tem fim. Ele dura para toda a eternidade, não é? Ele atua hoje como atuou no passado e atuará para sempre na vida de todos os cristãos. Bem, em rápidas palavras, a introdução a respeito do livro de Atos é essa. Eu gostaria então de passar, com os poucos minutos que eu ainda tenho, para o capítulo 1 do livro de Atos, não é? Para que a gente não perca muito tempo. A gente verifica no capítulo 1 de Atos que Lucas vai fazer essa narrativa acurada de todos os fatos. Aliás, segundo os teólogos, os livros de Lucas são os melhores relatos de todo o Novo Testamento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Os relatos mais bem elaborados do ponto de vista técnico, da literatura, da escrita, dos fatos acurados, numa sequência muito perfeita do ponto de vista da narrativa. Então, muitos teólogos veem como sendo os dois livros que trazem um relato mais bem elaborado do ponto de vista técnico,
estava dizendo, o capítulo 1, então, o capítulo 1 de Atos, Lucas vai retratar os acontecimentos finais ali antes de Jesus ascender ao céu. E ele conta que ali Jesus, após a sua ressurreição, ele teve por cerca de 40 dias ainda na companhia dos discípulos. E aí ele fala com os discípulos, ele instrui os discípulos acerca de como deveriam se portar dali para frente, coisas que eles já sabiam, porque durante 3 anos foi isso que Jesus já estava preparando-os para viverem aqui sem a presença física do Mestre, não é? Então ali são as últimas palavras de recomendações finais, não de pessoas que estavam ouvindo a primeira vez, pessoas que estavam sendo reforçadas no ânimo e no que viriam a observar e a fazer dali para frente. Lucas então relata a assunção de Cristo aos céus, não é? E depois tem a escolha de Matias. Você lembra que Judas Iscariotes era um dos 12 que foi o traidor, ele se enforcou, e foi necessário então preencher aquela lacuna com um outro apóstolo, e aí foi escolhido Matias, como o capítulo 1 relata. Nós temos no capítulo 2, e o capítulo cerne, um capítulo que eu vejo como um grande baluarte sobre o qual se concentra e se subsiste todo o Novo Testamento, porque o capítulo 2 retrata essa descida do Espírito Santo sobre a igreja, não é? Um acontecimento único, um acontecimento irrepetível do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Irrepetível porque ali naquele momento era o único momento em que toda a igreja do planeta estava reunida no mesmo lugar, não é? Então ali acontece a descida do Espírito Santo, simbolizando então essa igreja toda, na sua totalidade, demonstrando ali que o Espírito Santo vindo sobre todos, sobre toda a carne, como é a predição de Joel, que vai ser repetido na pregação de Pedro, na primeira pregação de Pedro. Ali estava acontecendo o predito de Joel, e portanto foi da vontade de Deus que ocorresse daquela forma. Uma única vez aconteceu, não é? Naqueles moldes, ou seja, todos reunidos no mesmo lugar, todos receberam o Espírito Santo, não é? Ao mesmo tempo, línguas como de fogo desceu sobre a cabeça de todos ali, não é? Em que pese a gente saber que noutros momentos, noutros relatos ali em Atos mesmo, a gente viu o Espírito Santo descendo sobre pessoas que iam se convertendo. Agora, diferente desse primeiro momento, não mais sobre toda a igreja reunida, mas de forma localizada, não é? Como acontece agora, quando uma pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo. Para aquela pessoa, naquele momento, o Espírito Santo desce sobre ela, não é? Mas naquela forma como descrita no capítulo 2, foi única, não é? Porque ali estava toda a igreja. Eu queria finalizar, irmãos, essa nossa lição hoje, terminando com o próprio capítulo 2, que inicia com essa descida do Espírito Santo, não é? No dia do Pentecoste, portanto, após exatos uma semana da ascensão de Jesus aos céus, não é? O Espírito Santo desce, não é? No Pentecoste, no 50º dia após a Páscoa. Jesus morre na Páscoa, na sexta-feira. O Pentecoste começava a contar do sábado. Então, do sábado, passou 50 dias, e aí veio o Pentecoste na vida da igreja.
E aí segue-se o relato de Atos 2 com a primeira pregação de Pedro, na qual se converte quase 3.000 almas, diz. E eu gostaria de finalizar lendo aqui, irmãos, capítulo 2, versículo 42 a 47, rapidamente. Diz assim: a comunhão dos cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa aqui era da forma como viviam os cristãos naqueles dias. Eu finalizo dizendo e chamando a atenção para algo que fez eu meditar um pouco, que é a palavra aqui, simpatia. Diz Lucas que eles tinham a simpatia de todo o povo. Isso é uma baita lição para eu e para você, né? Nós temos tido a simpatia de todo o povo, né? Nós temos tido a simpatia do nosso vizinho, nós temos tido a simpatia da nossa igreja por nós, não é? Isso é algo importante para que a gente aprenda a partir desses primeiros discípulos e apóstolos do que o Evangelho fez na vida deles. Trabalhou e transformou-os a ponto de que eles tinham a graça de todos a favor deles, a simpatia. As pessoas tinham carinho por eles, né? Ter a simpatia dos outros é isso, ter o respeito, ter a admiração, né? Isso é uma baita lição para que nós pensemos a respeito hoje. Eu finalizo então esse primeiro encontro nosso aqui, levando-nos a pensar a respeito do que é que o cristianismo, o que é que aceitar Jesus ainda pode significar como transformação na minha e na sua vida, né? Algo interessante que a gente copie, que a gente se preocupe sim em buscar ter a simpatia de todos, porque assim é que a gente vai demonstrar Cristo na nossa vida e através do nosso testemunho levar outras pessoas a conhecer a mesma razão dessa simpatia que eles têm por todos nós. Eu agradeço, irmãos, desculpa ter passado um pouco do nosso horário. O pastor pediu de 25 a 30 minutos, eu acho que já falei mais de 30 minutos. Eu agradeço e um bom dia a todos. Nós pedimos as bênçãos de Deus e que Ele nos proteja em cada momento e que Ele, apesar dessa situação que nós estamos vivendo no nosso país, nós possamos ainda ter alegria em todo o tempo, como é uma determinação da palavra para nós, ter alegria em todo o tempo, não é? Deus nos abençoe. Muito obrigado, até mais.